Muito bem, gente. Começa aqui mais uma livecast. Essa livecast nós vamos falar sobre educação, né? E educação de filhos. Eu não vou falar sozinho aqui e eu trouxe aqui uma convidada. Lembrando que essa livecast ela vai também se tornar um podcast, tá? E aí você vai poder ouvir o podcast lá no podcast Minuto Profético, tá bom? É uma live surpresa, nós não combinamos, né? Então você que está nos assistindo aqui ao vivo, pode deixar algumas perguntas aí se você quiser participar do nosso bate-papo sobre educação de filhos, tá? E eu quero chamar aqui para a roda de conversa a minha amiga Jéssica, né? Lembrei até de uma música agora, né? E aí, Jéssica, tudo bem contigo? Como que você tá? Oi, Adriano, boa noite, tudo bem? Estou ótima, graças a Deus. Que bom, que bom. Jéssica, você é a primeira vez que aparece aqui no canal Minuto Profético e também no podcast Minuto Profético, mas o seu marido já esteve aqui no podcast número 2. Nós falamos sobre a imagem de Deus. Eu estou falando do Otávio Júnior, mas eu não quero falar do Otávio. Quero falar sobre a sua pessoa, o seu trabalho, o que você tem feito, onde você mora, o que você está fazendo. Conta aí para nós. Bom, então, como você já falou, meu nome é Jéssica, sou esposa do Otávio. Atualmente, nós estamos em Campo Mourão, no Paraná. Ele é pastor aqui no distrito do Jardim Alvorada. Antes de tudo, eu sou professora de história formada, mas atualmente a minha profissão é ser mãe e esposa. Primeiro esposa, né? Que vem antes de ser mãe. E agora eu sou mãe em tempo integral. E eu tenho me dedicado aí nesse assunto sobre educação, né? Porque não é fácil. Educação, educar alguém é uma escola, né? A gente vive aprendendo como educar, né? Eu sou um pai de primeira viagem, né? Tenho 3 anos de experiência, é pouca coisa, mas já sei, Jéssica, eu já sei trocar fralda, graças a Deus já passou esse momento, né? Eu sei dar banho, né? Eu sei dar comida, né? Eu sei fazer esse tipo de coisa, né? E estou tentando imprimir no coraçãozinho da minha filha, né, Jesus Cristo. É isso que eu quero imprimir, né? Claro, quero imprimir. Claro, quando vai Jesus, vai o pacote, né? Vai amor, vai carinho, vai educação e tantas outras coisas. E nós estamos vivendo, Jéssica, num período onde existe uma terceirização de tudo, tá? Existe uma terceirização da fé, onde a gente acaba terceirizando o nosso trabalho para a igreja, para o pastor, né? E você que é uma esposa de pastor, você entende isso, que às vezes os irmãos, não por má vontade ou algo parecido, mas acabam embalando nessa terceirização e acredita que é responsabilidade dos líderes educar espiritualmente os filhos. Mas isso começa onde, Jéssica? Isso com certeza começa no lar, né? Primeiro começa comigo. Como mãe, antes de eu educar a minha filha, que eu não mencionei o nome dela, minha pequena Liz, antes de eu educar a Liz, eu preciso me educar. Porque como que eu vou ensinar ela sobre autocontrole se eu não tenho domínio próprio, se eu não tenho autocontrole, se eu como descontrolado, se eu durmo a qualquer momento, né? Então, a responsabilidade nunca será da igreja, nunca será da escola, é totalmente dos pais. Quando Jesus voltar, ele não vai cobrar dos líderes religiosos, os filhos da igreja, ele vai cobrar do pai e da mãe. E aí, qual vai ser a nossa resposta, né? Então, perceba a grande responsabilidade, né? E é um privilégio, né? Nós, como pais, e nós somos pais de uma geração um pouquinho diferente dos nossos pais, né? Então, tem coisas que eu faço com a minha filha que meu pai não fez comigo, que a minha mãe não fez comigo, né? Mas entendo que existe agora uma responsabilidade maior, porque é igual aquele texto bíblico, que muito foi dado a mim e muito será cobrado, né? E nós, como pais cristãos, nós temos uma maior responsabilidade, não é isso mesmo? Isso mesmo. Você usou uma palavra que eu gosto muito, que é privilégio. Como mulher, eu tenho um privilégio muito grande, que é de gerar vidas, né?
Eu acho que Deus, na sua infinita misericórdia, me deu a oportunidade de participar da criação de outro ser humano, né? Algo tão divino instituído ali no Éden, que Deus se ajoelhou ali, moldou o barro, e eu vou ali dentro do meu ventre formando uma nova vida. Quando eu fiquei grávida, a princípio eu fiquei muito assustada, mas depois Deus foi colocando no meu coração e ali eu comecei a entender o sentido da palavra milagre. Como que pode, né, um ser humano formar os ossos, o cabelo? E quando ali saiu de dentro de mim, eu vi que realmente é um milagre. Então é um privilégio eu ser mãe, mas é um privilégio que vem com muita responsabilidade, né? Eu vou gerar uma vida e eu também devo conduzir essa vida como cristã nos caminhos do Senhor. E quando Cristo voltar, ele vai virar para mim e falar: cadê os filhos que eu te dei? E qual vai ser a minha resposta? Eu espero falar aqui, né? Aqui estão os filhos que o Senhor me deu. E aí poder junto com a minha família entrar no céu. Eu fico até arrepiada só de imaginar e narrar todo esse fato. Gente, para quem não sabe a história aí, eu e a Jéssica, nós nos conhecemos já há um tempo, né? Nos conhecemos antes mesmo dela casar com o Otávio. A primeira vez que nós tivemos contato, Jéssica, foi em Niterói, né? No Rio de Janeiro. Foi 2012. Quando eu estava liderando uma campanha de comportagem, e a Jéssica veio assim, sabe? Eu quero comportar no Rio de Janeiro, né? Mas coincidência, o Júnior estava lá comportando, né? Então, assim, foi uma coincidência tremenda, sabe? E na época vocês namoravam, né? E acabaram casando, cara. Que da hora, né? E eu acompanhei aí um bom tempo com vocês no colégio. Depois tive a alegria de trabalhar. Sim. Pena que eu não pude ir no seu casamento, né? Como assim, Adriano? Não, eu confundi com o Lucas, perdão. Ai, meu Deus. Pena que eu não pude celebrar o seu casamento, né? Eu acho que eu devia ter falado isso. Você não era pastor. Né? Eu não era pastor ainda, né? Mas a Jéssica, gente, já tem um histórico aqui com a gente. Então, assim, nós acompanhamos, né? Não de perto a gravidez, né? Pela distância, mas eu tive a alegria de pegar a Liz já no colo, né? A pequena Liz. E hoje é tão legal quando a gente faz umas videochamadas, né? Ela já olha assim e já fala, Manu, que ela quer falar com o Manu, né? Então, gente... Nem com o tio Dri, é Manu. Essa experiência, né, de ser pais é um privilégio, uma responsabilidade. Agora eu queria saber de você, Jéssica. Você que aí já é mãe, né? E também eu vejo no teu perfil, depois você vai passar para mim aí o Instagram seu, para o pessoal procurar. Ali eu já vi várias dicas de educação de filhos, tal, algo que você gosta, né? Por isso você está aqui para trocar uma ideia comigo. Mas eu queria saber o seguinte: nós estamos em tempos difíceis ou fácil para educar uma criança? Como que você vê esse cenário de hoje? Bom, é um desafio, né? É um cenário desafiador, porque são muitas informações. Então, quanto mais informação eu tenho, mais coisas eu quero aplicar. Então, antigamente, até as informações chegar a nós, demorava, né? Então, hoje a tecnologia, né, tem aí entrado dentro do nosso lar e muitas vezes a cultura do mundo tem entrado nos lares cristãos também. E isso é o que tem mais prejudicado, né? Porque ali a gente fica dividido entre a cultura cristã e a cultura do mundo. Eu vou usar um exemplo que não me leve na questão, como é que se diz? Rígida. Mas, por exemplo, eu escuto musiquinhas, coloco musiquinhas que não são cristãs, que ensina a questão cultural, né, para minha filha, e ao mesmo tempo eu coloco músicas cristãs. Então, eu estou alimentando coisas culturais do mundo e também estou alimentando coisas da igreja, né? Então, tem muita informação mesmo, e eu quero a toda hora colocar essa informação. Então, o nosso foco deve ser filtrar, né? Eu só consegui fazer isso, de filtrar as informações na educação da minha filha, depois que eu li um livro que chama Essencialismo,
depois no final que eu for falar das literaturas que eu indico, e ali ele não fala sobre na questão da maternidade nem da paternidade, ele fala do modo geral, mas eu apliquei para a minha vida como mãe. E eu entendi que o foco principal na educação é apresentar Jesus e o relacionamento que ela tem que desenvolver com Jesus. E fortalecer a cultura cristã dentro do meu lar, né? Então, como pais, então o nosso foco no desenvolvimento da vida espiritual do nosso filho é fortalecer a cultura cristã. De que maneira? Existem 3 atributos que a gente apresenta que no dia a dia, isso é comum na vida do ser humano, que são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da criança na vida espiritual, que é o amor, a confiança e a disciplina. E esses atributos, eles são essenciais porque são atributos que representam Deus, né? Então, eu tenho que desenvolver esses atributos de uma maneira eficaz que automaticamente, sem muita pretensão, vai estar apresentando Deus para minha filha, né? Por exemplo, o amor. Como que na prática eu posso estar apresentando o amor, né? Da forma concreta e ao mesmo tempo falando do amor de Deus. Primeiro, eu tenho que me responsabilizar das necessidades básicas da minha filha, do meu filho. Você falou aí que já sabe trocar a fralda, dar banho, dar comida, né, para Manu. E automaticamente você já está falando sobre amor para sua filha. Desde que você trocou a primeira fralda na vida dela, você está mostrando, dando lições de amor para sua filha. Outra coisa também que eu vou ensinar sobre o amor é ouvir a criança, né? Ali está começando a falar, ela fala uns bebenhês aí, mas uma palavra ou outra a gente consegue decifrar. Então, ajoelhar... Pode falar. Então, isso que eu ia falar para você, né? Esse exercício de ouvir, né? Eu tive uma educação assim, boa, né? Mas meio bruta, esse negócio de comunicação é mais no gesto, na entonação da voz e tudo bem, né? Mas esse negócio de ouvir a criança, né? Eu quero te apresentar aqui o livro que nós estamos aqui trocando a ideia, que é esse livro aqui, ó, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, né? É dessa escritora Donna J. Não vou tentar pronunciar o nome. É da Casa Publicadora Brasileira. Eu li esse livro, né? Inclusive, eu tenho que postar na internet porque eu coloquei que comecei a ler, não coloquei que terminei o livro. Enfim, e lá me ensinou essa questão, como você falou, né? A criança fala, a gente tem que ouvir, né? Eu baixo na altura da Manu, falo, Manu, o que foi? O que você está falando? Eu não entendo nada, mas eu estou demonstrando para ela que eu estou ouvindo ela. E aí eu percebi o seguinte, Jéssica, quando eu comecei a praticar isso, aí quando eu quero ser ouvido, ela para e presta atenção em mim. Falou, olha que legal, que bacana, porque ela aprendeu que eu me coloco à disposição para ouvi-la. E assim ela também se coloca à disposição para me ouvir. Fantástico isso, né? Porque a criança aprende com o exemplo, né? Se você fala para ela, me escuta o papai, mas você não para ouvir ela, você está sendo incoerente, né? Então é necessário você parar e ouvir a criança, por mais que seja uma coisa fantasiosa, mas você está parando. E aí você está mostrando para ela que quando ela orar, Deus vai parar para ouvir, né? Muito vai bem. Dar diversas respostas, né? Sim, não. Quer dizer também que você vai dar essas respostas. Então, você está ensinando que Deus também para ouvir. E outra coisa é sempre relacionar o nosso amor com o amor de Deus. Olha, filha, eu te amo, o papai ama você, a mamãe ama você, porque Deus amou primeiro a nós todos, né? E sempre falar, olha, quem deu a nossa comida, o nosso alimento? Foi Deus, né? Eu até coloquei aqui para lembrar de falar que eu uso uma musiquinha desde a introdução alimentar da Liz, que é quem fez tal alimento. Por exemplo, quem fez a maçãzinha?
Aí no final fala, foi Deus, nosso Pai. E ó, se ficar ruim essa voz, você corta. Então, eu sempre relacionei com ela todo o alimento, todas as coisas da natureza, com essa musiquinha que vem de todas as coisas boas vêm de Deus, né? E é engraçado que ela, tipo assim, ela é fissurada em caminhão. E o caminhão que ela mais gosta de ver é o caminhão de lixo, que passa sempre à noite, porque tem luzes e tal. E aí ela vê o caminhão, ela faz. Quem fez? E aí eu tenho que continuar, né? O caminhão. Então ela já tá tendo essa noção, com 1 ano e pouquinho, que as coisas boas, as coisas legais que ela gosta, vem de Deus. Isso é muito gratificante, né? Porque é uma das lições do amor. E pegando esse gancho aqui, né? Esse negócio de falar que tudo vem do Papai do Céu, né? A Poliana tem feito isso também aqui em casa, né? Então ela fala da comida, ela fala das coisas, os presentes, então, enfim, ela sempre direciona que for o Papai do Céu, né? Eu só tenho medo quando chegar na Páscoa, é o coelho ou é o Papai do Céu, né? O Papai Noel é o Papai do Céu. Então. Papai, né? É onde entra a questão da cultura, né? Que é muita informação e às vezes acaba confundindo a nossa mente e a gente mistura as culturas, né? Uhum. Não, mas eu percebo assim que eu vejo assim, nós estamos falando aqui, né, de educação tal, e você já está dando conselhos na prática, isso, e essa é a nossa intenção aqui da nossa live, né? Porque eu percebo o seguinte, Jéssica, eu comecei o assunto falando de terceirização da fé, né? No passado, e biblicamente, a gente percebe que a educação, tanto a educação acadêmica, partia dos pais, a princípio ali, e também o conhecimento de quem é Deus. Só que com o passar do tempo, nós estamos já vivendo num período onde a mídia está imprimindo no coração da criança teologia, educação, cultura, é a mídia, são as formas de comunicação. E se nós não pegarmos a rédea do negócio, a nossa criança vai aprender uma teologia distorcida, um conceito de Deus distorcido, caráter, o amor. Então, assim, o que você está falando, e o que eu aprendi também no livro aqui, sobre esse conceito de ensinar, sempre fazer referência ao Papai do Céu, isso é muito bom, né? Porque a criança começa já a entender que existe um Deus que cuida, um Deus que ouve, um Deus que perdoa, que ama. É fantástico, coisa que eu demorei para aprender isso, né? E a gente sofre até hoje, né, Adriano? Porque a gente não aprendeu isso e você aprender depois de adulto é mais trabalhoso, porque até a autora do livro, ela menciona, né, que o coração da criança nessa idade, ele é mais fácil de moldar, né? Então, ele tá mais aberto para as coisas de Deus, né? E é uma fase linda que os pais têm como são referência, né? Então, assim, a mídia entrar é muito perigoso. Você até postou esses dias e um pedaço de um filme, né? Que fala sobre a questão do gênero. E é tão sutil isso e vai entrando no inconsciente. Eu até, na época da faculdade, estudando história, eu estudei um pouquinho sobre a questão da mente, né, das imagens, o poder das imagens na nossa mente. E foi uma das ferramentas que Hitler usou para vender a sua ideologia e assim conseguir disseminar com o povo judeu, né? Ele usou a propaganda e as imagens, colocando o judeu como o vilão da história. Então a gente percebe como que a questão das imagens ela pode modificar e fazer com que a gente aceita aquilo que não é de Deus como aquilo que é normal, né? A gente vê muito isso hoje, as pessoas estão confusas sobre o que assim diz o Senhor. Elas estão misturando as coisas, não sabem interpretar, não sabem fazer a interpretação e aí confunde. Então, a mídia, ela vem de uma forma sutil e a gente fala, isso aí não tem nada a ver, isso aí é besteira.
E a gente está deixando de fortalecer a cultura cristã dentro do nosso lar, né? Com medo de ofender, com medo de se posicionar, né? É complicado. Então eu estou percebendo assim que a educação, né? Se nós não educarmos nossos filhos, eles serão educados por outros, né? Sim. E principalmente a mídia que vai estar massacrando aí, né? Então, assim, eu percebo que a educação dos filhos, Jéssica, me corrija se estiver errado aí, né? Ela começa primeiro pelos pais. Os pais precisam ser educados, né, ou reeducados, né? Eu lembro que eu e a Poli, nós começamos a desenvolver costumes de educação para filhos, né? Quando ela estava grávida. Então, a gente, para o pai é muito estranho isso. Para a mulher que está com a criança na barriga, então a gente ia lá, cantava, e ela queria que eu beijasse a barriga dela, falasse. E para a gente, homens, é estranho isso. Mas, assim, eu percebi, eu fui criando um vínculo com ela. Porque o pai, parece que ele é pai, não sei se o Júnior já falou isso para você, mas pai só parece quando é pai, se sente pai quando pega o negocinho no colo lá. Pegou no colo, falou, Teu, leva para casa, agora você vai cuidar. Agora a mãe não, a mãe na concepção ali, ela já se sente mãe, já tá gerando, já tá dentro dela, né? Então, assim, esse exercício que nós fizemos antes dela nascer, na gravidez ali, isso me ajudou a criar um vínculo com ela. Então, nós começamos a fazer culto, né, já com historinha de crianças, e eu lembro que quando ela nasceu, a gente fazendo o culto, né, lendo uma historinha, cantando uma musiquinha, eu ficava pensando assim, meu Deus, ela não está entendendo nada, para que ficar cantando isso? Para que fazer isso, né? E hoje eu vejo como foi importante e como é maravilhoso quando eu falo assim, filha, agora é a hora da historinha, filha, vamos estudar lição, né? E ela vem, já senta tal, aí a gente canta a mesma musiquinha de 3 anos antes dela nascer, e aí o que nós ensinamos para ela é a posição de oração, né? Posição de oração, é muito lindo, né? Muito lindo a gente vê esse desenvolvimento espiritual dela, né? E aí, vou te contar uma aqui, que talvez a Poli acho que não contou para você. A Poli estava falando assim, né, que ela tinha sonhado, a Manu sonha, e às vezes vem contar algumas coisas do sonho dela, né? Aí, não sei que elas estavam conversando, e a Manu falou assim para a Poli, mãe, irmãzinha, ela quer uma irmãzinha agora, ela quer uma irmãzinha. A responsabilidade. Aí, quando a Manu vai dormir, ela pede para eu contar a historinha, né? Para mim, ela fala assim, papai, conta a historinha do dinossauro, porque ela ama dinossauro. Não é o caminhão do lixo, mas é o dinossauro. Cada um de uma coisa. Né? Cada coisa numa fase, né? Aí eu conto a historinha do dinossauro. Mas quando é a mãe dela que vai colocar ela para dormir, ela fala, mamãe, conta a historinha do papai e mamãe, que ela gosta de ouvir como nós nos conhecemos, né? Legal. E a nossa história que a gente orou ao papai do céu pedindo bebezinho, né? Aí, nesse dia, ela acordou, falou que tinha sonhado, e falou de irmãzinha. Aí a Poli falou assim, filha, lembra que a mamãe contou para você? Para a gente poder ter você, nós pedimos para o papai do céu. Sabe o que ela fez? Na hora, ela fechou os olhinhos assim, papai do céu, eu queria muito uma irmãzinha. Aí a Poli falou, meu Deus, ela já está pedindo uma irmãzinha. E olha que oração de criança. Então, o interessante, ela já entendeu que quando ela tem desejos, ela tem que pedir para aquele que resolve o problema, o papai do céu. Isso mesmo. É muito lindo, né? Eu acho isso maravilhoso, esse desenvolvimento. É igual você falou, parece que a criança ali não está entendendo, né? Mas você está desenvolvendo, você está imprimindo, colocando a sementinha. Porque assim, a criança de 0 a 4 anos, ela aprende por repetição. Para nós adultos, isso é chato, né? É entediante, né? Mas a gente não pode olhar para a criança com um olhar de adulto, né? A gente tem que olhar para a criança de acordo com como ela aprende. Então, você repetir desde o ventre, né? Aí, até a pergunta, quando começo a educação? Quando eu começo a educar meu filho? Quando eu começo a falar de Jesus? Eu comecei desde o momento que eu soube que a Liz, dentro do meu ventre, ela tinha já audição.
ela já poderia ouvir, que eu acho que é em torno dos 3, 4 meses, eu não vou lembrar agora. E aí eu começava, eu não fazia o culto metodicamente, mas colocava musiquinha, lia para ela, né? Porque igual você falou, é estranho, né, pra gente. E mesmo eu sabendo que eu tinha um ser dentro de mim, eu achava estranho eu conversar com a minha barriga, né? Virou uma barriga esquisita, né? E meu esposo também. Eu acho que é isso de todo homem. O homem só se torna pai no momento que a criança nasce, né? E é uma experiência incrível. E eu vou fazer um merchan agora da Poli, né? A Poli é maravilhosa nessa questão, né? Eu aprendi muito com ela, aprendo. Às vezes, nos meus desesperos, eu mando mensagem para ela. Até na questão, falei, Poli, como é que eu faço o culto? De manhã eu conto a lição, à noite eu faço o quê? Conto a Bíblia. E aí ela me deu algumas orientações de como vocês faziam. E aí eu consegui alinhar. E outra coisa interessante que você já até citou da questão da gente se educar, eu vou confessar uma coisa, né? A gente casou, eu e o Otávio, e a gente fazia o culto assim, se for falar, a gente fazia mais no pôr do sol de sexta e no pôr do sol de sábado, né? A gente não tinha o hábito de fazer todos os dias. E é uma orientação, né, de Deus, da Bíblia, que o culto deve ser feito todos os dias no lar, né? E eu falo que Deus nos deu a Liz para trabalhar muitas questões que sem um filho seria impossível de ser trabalhado, né? E hoje eu louvo a Deus, todos os dias a gente faz o culto com ela de manhã, é a liçãozinha, e à noite a gente conta uma historinha da Bíblia, canta uma musiquinha, às vezes o meu esposo não está em casa, eu mesmo faço com ela, e é muito interessante. A Liz, ela pega a Bíblia, e agora ela está na fase de ficar cantando musiquinha, ela pega a Bíblia, fala na língua dela, canta a musiquinha e fala amém, e ajoelha e ora. Parece que ela tá pregando, né? E você começa a ver resultados. E por mais que dê trabalho você todos os dias contar a mesma história, a mesma musiquinha, a hora que você começa a ver os resultados na criança, isso é incrível, é maravilhoso. Eu percebo assim, Jéssica, você também tá sentindo isso, e você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, com certeza que é pai, né? Mas se você não é pai, está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que muita coisa você vai se identificar e vai começar a nutrir desejos, né? Por exemplo, educar filhos é uma questão assim de se conhecer, se preparar e entender que você tem uma responsabilidade, né? Então, assim, depois que a Manu nasceu, eu e a Poli, nós não somos mais um casal aventureiros que nós éramos, né? E a gente entendeu certos limites que nós temos que ter, certos cuidados. Mas, assim, quem está nos ouvindo e não tem filhos, talvez pense assim, tá vendo? Para que eu vou ter filhos? Eu quero passear, eu quero fazer isso. Mas eu conversando com a Poli, e eu pensei assim, falei com ela, falei, amor, o que nós estaríamos fazendo se a gente não tivesse a Manu, né? Ela falou, não sei. Eu falei, então, eu não consigo me ver hoje sem a Manu, porque a Manu me ensina tanto, cara. A Manu me ensina a me controlar. Eu sou assim, eu sou meio explosivo, e às vezes eu assim, não é que eu seja um cara bravo, mas às vezes eu subo do tom, entendeu? E com a Manu... então, e com a Manu, isso tem eu tenho me controlado, como eu converso com a Poliana, né? Eu tento, assim, na frente dela, ser o cara educado, o cara amorável, né? Eu lembro uma vez que a gente tava no carro, tô lá dirigindo com a Poliana, e não sei que assunto que surgiu, que aí eu fui falar com a Poliana e falei alto. A Manu, que tava no banco de trás, estranhou. Ela falou, para, papai, para, papai, para, papai. Eu falei, o que foi, filha? Não, papai, não, papai. Ela achou que eu tava discutindo. Aí a Poliana, não, filho, papai só tá falando alto e tal. E eu achei tão bonitinha ela, assim, interferindo, tipo assim, papai e mamãe não é pra brigar. Defendendo a mãe. Entendeu? Isso, eu começo agora a entender porque Enoque só foi transladado depois que teve filhos. E entendeu um papel da renúncia,
da reconstrução do caráter, da entrega, do cuidado, da responsabilidade. Então, ser pai é muita responsabilidade, mas é um privilégio para nós cristãos, porque é uma maneira que Deus usa para construir o nosso caráter para a eternidade. Você não percebe isso, Jéssica, que você teve que renunciar a certas coisas pela Liz, não é assim? Olha, eu renunciei à minha profissão, né? Que eu lutei muito para ter, que é ser professora. Eu me orgulhava falar, sou professora de história, então eu renunciei para me dedicar a ela, porque serão poucos anos, né? Depois ela vai crescer e aí eu posso me tornar uma profissional. Por isso que eu tenho me dedicado ao meu Instagram, porque foi uma forma de eu ver eu sem ser mãe, né? Porque mexe um pouco com a autoestima da mulher você se olhar só como mãe, que é servir, né? Totalmente. A gente não está preparado para essa entrega total. Pelo menos eu não estou, eu estou no processo. Então eu tenho trabalhado com o meu Instagram nessa questão, compartilhado as minhas ideias, as minhas experiências como mãe, nessa caminhada de ensinar sobre Jesus para minha filha. E é muito interessante, Adriano, que as crianças, se elas são educadas por quem é barulhento, por quem fala gritando, pega isso, menino, não faça isso, vão ser crianças barulhentas e insuportáveis, né? Porque elas aprendem por imitação. Esses dias eu fui lavar o banheiro e eu não consigo mais lavar nas sonecas da Liz porque diminuiu, né? Então eu tenho usado produtos mais suaves para conseguir enquanto ela tá perto de mim. E aí eu arregacei a minha calça, né? Puxei para cima e ela fez a mesma coisa e pegou a vassourinha dela e vai junto comigo. Então a criança ela aprende muito pela repetição. Aqui em casa, a gente toma cuidado até com a maneira que a gente chama a nossa cachorrinha Chica. Antes era, sai daqui, Chica. Vai deitar, Chica. Agora isso foi anulado, né? Dá licença, Chica, por favor. Vai deitar na sua caminha. Você e é tocou muito numa ferida aqui. Você tocou numa ferida aqui, porque eu tive que mudar até o tratamento com a Nina. Até o tratamento com a Nina. Porque eu percebi que ela começou a ficar violenta com a Nina. Sai, Nina, vai, Nina, empurrando. E aí, que moral tinha eu de corrigir a Manu se eu fazia assim com a Nina, né? Porque cachorro, né? Sai, Manu, vai lá, passa, né? Então, e teve uma vez, Adriano, que a gente foi visitar uma família e tinha um monte de cachorro assim, e o senhor que nos recebeu, ele foi mandar os cachorros, sai. E a Liz nunca tinha falado assim com o cachorro. E ela começou, sai. Eu falei, olha só, eu demorei quase um ano para ensinar ela que é dar licença. E uma visita, ela aprendeu rapidinho a virar pro cachorro e falar, sai. Então, é complexo, né? Mas, mesmo assim, ela aprendendo, ela viu que dentro de casa é diferente. Então, a criança vai sair, a gente vai preparar os nossos filhos para o mundo, não tem como criá-los dentro de uma bolha, mas eles vão entender que dentro de casa nós agimos diferente. E a gente também tem que respeitar o outro, né? Então, é uma linha tênue, né? Eu mostro a referência, que é Cristo, mas mostro que o pecado fez com o mundo e tem coisas ruins, existem pessoas que são diferentes de nós e nós temos que também respeitá-los, né? Então, por mais que ela aprendeu a falar sai, dentro de casa, demorou um pouquinho, mas ela já voltou ao normal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, não é viver no piloto automático. Nós, pais, não podemos viver no piloto automático. A gente tem, como você falou, tomar as rédeas e assumir a nossa responsabilidade. Então, assim, é muito bonito. Eles aprendem, o que é errado, aprende rapidinho, né? Aprende. Eu lembro uma vez que a Manu nunca tinha comido doce, né? A gente estava evitando o máximo, tal, né? De comer doce, né? Aí fomos almoçar na casa de uma família, né?
tava cheio de gente lá, tal. Aí comemos aquela coisa, brincando, conversando com os irmãos, aquela coisa toda. Aí a irmã falou: pastor, tem um docinho aqui. Falou: oh, beleza, né? Aí fui pegar o docinho e a Manu andando pelo quintal. De repente, a Manu chega com uma barra de chocolate na boca, tudo melecada assim. Eu falei: filha, que é isso, filha? Aí o dono da casa: pastor, dê um pedacinho de chocolate. Aí a mãe, a esposa dele falou assim: bem, o que você fez? Ela nunca comeu açúcar. Ele falou: oh meu Deus, o que eu fiz com a filha do pastor? Bem assim. E aí, de lá pra cá, ela fala: totoiate, eu quero totoiate. Entendeu o sabor do totoiate. Entendeu já. Olha, é difícil nessa questão, que a gente segura, mas... então... mas assim, né, a gente... mesmo segurando, a gente tem que pensar assim, não é sempre que ela come, né? E tem coisas que não interfere, eu acredito que não interfira tanto, né? Aí você pega, ela já come chocolate, então nisso você pode pegar para uma lição. Ela desenvolveu o autocontrole, o domínio próprio. Ela não pode comer, ela tem que entender que ela não pode, que não é todo dia, que não é sempre, né? Igual, aí eu tô no desafio, ainda consigo segurar, por mais que ali já deu alguém já ofereceu, já deu para ela, mas eu como perto, ela já veio, ela já pede. Então, você tem que abrir mão, né? Muitas vezes vai ser isso, você abrir mão dos seus desejos para oferecer o que for melhor. Mas, né? É o que você falou, né? E assim, aí fica até a dica para quem está nos ouvindo. Eu e a Poliana, nós, num certo momento da nossa experiência como pais, a gente imagina, né, de cercar nosso filho com uma bolha, aquela coisa toda. É claro, é natural. A gente quer que o nosso filho seja hiper mega protegido, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: é aquilo que você falou, a gente mostra o ideal, ensina o ideal e tenta viver o ideal. Em algumas situações, o real não será o ideal. Só que na cabecinha dela, ela já entendeu, falou: o papai e a mamãe ensinou isso para mim. Isso é o certo. Então, o momento que está acontecendo aqui não é o comum. Não é o comum, né? Sim. Até eu trago isso até para uma questão geral, né? Se você quer proteger o teu filho, a tua família, eu creio assim que o melhor antídoto é ensinar e fazer com que o teu filho, a tua família saiba que você ama eles, né? Quer seja com palavras, quer seja com gestos. E o segundo passo, você tem que fazer com que a tua família entenda e creia que existe um Deus que ama eles muito mais do que você. Então, se na cabecinha do teu filho, ele sabe, o papai me ama, a mamãe me ama, e existe um Deus que me ama muito mais. Então, esses conceitos, isso vai ser um muro de proteção contra muitas porcarias. Porque vai ter um momento que o nosso filho não vai estar no ninho mais. E ele vai estar lá fora. E aí vai ser oferecido, ele vai ter a oportunidade de escolher o que fazer, tomar as suas decisões. Só que se aquele princípio estiver no coração do amor verdadeiro, de um Deus, de um pai, isso vai proteger ele, né? Ele pode até fazer algumas escolhas erradas, como todo mundo faz, mas ele vai lembrar. Eu lembro sempre, sabe, de história, Jéssica, de Sansão. Sansão, o papai e a mamãe fez tudo bonitinho como manda cartilha quando eles conversaram com o anjo, lembra? Você vai fazer isso bonitinho. E o Sansão só fez cagada. Todo o protocolo. Então, ele quebrou tudo. Só que no final da vida dele, lá entre as colunas, ele lembrou de um pai amoroso, de uma mãe amorosa e de um Deus que perdoa. E naquilo lá salvou ele. Sim. Isso é fantástico, né? Fantástico. Me fez lembrar de uma educadora cristã que eu gosto muito, que é Ellen White. Eu estou lendo e relendo a Orientação da Criança. É meu livro de cabeceira, porque eu busco seguir muitas coisas que ela fala ali. E ela diz sobre a educação que é levada a ferro e fogo. Uma educação dura, rígida, que não permite que a criança expressa a sua vontade. Quando essa criança sair sobre o domínio dessa educação, ela não vai
ter autonomia de suas escolhas. Ela não vai saber escolher, né? Porque não lhe foi ensinado. Então, quando ela estiver fora dessa tutela, ela facilmente vai ser levada por aquilo que estiver ao seu redor. E muitas vezes é os amigos, as festinhas, né? O namoro. Então, assim, eu mostro o ideal e tenho que ensinar também a minha filha a escolher, a saber escolher o que é melhor. Então, a gente sempre vai colocar o foco naquilo que está mais alto, no alvo maior. Às vezes, eu não vou conseguir atingir. Eu também não devo me culpar, me martirizar, né? Eu tenho que entender que eu estou fazendo a minha parte e que Deus fará a parte dele. Mas Deus, ele só faz a parte dele se eu estiver fazendo a minha. Então, Deus está vendo o meu esforço, minha dedicação. Aí ele olha assim para mim: Jéssica, você falha nisso, mas fique tranquila que eu vou suprir, tá? Então, eu tenho, como se diz, esse braço direito, esquerdo, tudo, né? Que é Deus. Mas, para isso, eu preciso fazer a minha parte. E muitas vezes, e a maioria das vezes, eu sou o Deus que a minha filha vê. Porque, assim, é algo invisível para ela. Ela não está vendo Deus. Mas as minhas maneiras, o meu jeito de falar, o meu jeito de corrigi-la, o meu jeito de orientar ela é uma representação de Deus. Então, como pais, você ouvinte, né, você tem que fazer a reflexão: que Deus eu estou representando para os meus filhos? Ou para as crianças que eu tenho contato, né, como professor, como tio, tia, né? Então, nós temos que tratar a criança por toques suaves, amáveis, com atenção, com carinho, né? Porque todos os toques eu estou moldando a criança, né? Eu estou imprimindo a imagem de Deus. Ela não vê, ela não consegue enxergar Deus, mas ela vê representações desse Deus que a ama, que criou e que a salvou e que virá buscá-la. Isso é muito bonito, Jéssica, porque eu conheço algumas famílias que a gente se espelha, né? A gente olha a educação de uns, né? Tem uma família no Paraná que eu amo de paixão, né? Uma família, a família Batalha. E o Batalha, né? O João Batalha, ele tem 2 meninas fantásticas, né? E eu lembro quando eu descobri que eu ia ser pai de menina, eu falei: caramba, menina é tão fácil, menino a gente fala assim, já trata assim, tá tudo certo, né? Agora com menina, como que é assim? Aí eu conversando com ele, ele falou assim: Adriano, é a coisa mais preciosa que tem ser pai de menina. Aí eu falei: e aí ele falou uma coisa muito interessante, né? De que ele, como pai, ele abraçou, beijou, deu carinho, colocou no colo, cuidou como princesinha, né? E ele falou assim: foi a melhor coisa que eu fiz, porque as minhas filhas, elas agora estão casando, né? A mais nova vai casar agora e me convidou para ser o pastor que vai fazer a celebração, né? Estou muito feliz por isso, né? Mas ele falando assim que as minhas filhas não buscaram carinho e afeto lá fora, porque tiveram aqui em casa. E elas demoraram para namorar, e isso é verdade, porque eu vi isso. Demoraram para namorar, para casar. Demoraram assim, comparado a hoje as meninas novinhas procurando carinho lá fora, porque o pai dentro não dá esse carinho, né? E acaba a referência de amor, as crianças vão buscar lá fora, não tem em casa, né? Então, assim, isso eu guardei no meu coração, cara. Se dependia de mim, a Manu não vai casar, porque eu vou dar tanto carinho para ela que ela não vai atrás de homem nenhum, né? Tadinha, né? Não, ela vai casar. Não faça isso, deixa ela casar não bem. Não voltar, eu sei, ela vai casar assim, mas esse tipo de referência, né? Eu lembro uma vez, Jéssica, que eu assisti uma palestra que uma mulher, que ela era uma profissional, né? Um profissional, e ela estava no auge da carreira dela, e tinha fechado um contrato milionário. Só que ela descobriu que estava grávida, e grávida de um relacionamento assim, nada consistente, né? E no contrato dizia assim, Jéssica, se ela tivesse grávida, ela perderia automaticamente rescisão do contrato, né?
E ela estava assim, que ela chegou a pensar, o que eu faço? Eu tiro essa criança? Ou eu vou ter essa criança? Eu vivo o meu sonho de atleta, com esse contrato milionário, mas eu vou ter que tirar a criança. Ou eu quebro isso, esse sonho, e vivo ser mãe, né? E ela dizendo que ela foi falar com os pais. E aqui que tá o que mexeu comigo, né? Ela falou assim, a minha mãe veio e falou a opinião dela, tal, só que eu não me importei muito com a opinião dela. Eu estava preocupado com aquele que sempre me abraçou, me deu carinho, me deu beijo, que era o meu pai. E aquilo mexeu comigo, cara. Nossa, a filha preocupada com a resposta do pai. E o pai falou assim, filha, esse mundo está dizendo tanto sim para a morte, aqui a minha família vai dizer sim para a vida. E ela teve o filho, e ela falou assim, foi a melhor coisa do mundo ter meu filho, né? Cara, é a primeira vez que eu choro num podcast aqui, viu? É especial. É que mexe, né? Essa questão da paternidade, olha, eu era uma pessoa muito dura, e vocês me conhecem, você e a Poli me conheceram, sabe que não era... Eu sempre fugia dessa questão de maternidade, não queria muito isso, e eu vejo como que Deus trabalhou no meu coração, né? Eu até tenho uma frase que eu digo assim, eu nasci para ser mãe, mas eu não sabia disso. Então Deus tem me mostrado, né, que eu nasci para ser mãe. E o mais lindo é que você vai criar esse ser, esse pequeno ser, para Jesus, né? Então a gente tem que encher o céu. Satanás já tem um monte de agentes de Satanás, e aqueles que têm estrutura, que têm conhecimento, estão deixando de ser pais, né? Então a gente tem que ter filhos, sim. E você falou sobre a questão da referência do pai. O pai é o principal na escolha do futuro marido da sua filha. Você que vai definir quem vai ser o marido da sua filha, né? Porque ela vai sempre buscar como referência. Eu tive uma dificuldade com meu pai já é falecido, mas eu não... ele foi um excelente pai para mim, não tenho o que reclamar. Mas essa questão de uma referência masculina, ele teve as suas dificuldades, né? Ele teve as suas limitações, eu reconheço isso, mas eu só consegui reconhecer isso depois de que ele já tinha falecido, né? E eu lamento muito por isso. Mas essa falta dessa referência masculina forte e definida, né, de questão de autoridade, porque meu pai era incoerente. Ele era aquele tipo de pessoa que falava assim, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então isso é uma incoerência muito grande e fica confuso na mente da criança. Então, eu tive algumas escolhas erradas, né, por conta dessa falta de referência, mas eu falo, e eu só vou descobrir no céu, que alguém orou muito por mim, e graças a Deus eu fiz um bom casamento. Casei nova, né, mas casei bem, não tenho o que reclamar. Só que eu corri muito risco. Quando eu olho para minha juventude, para minha adolescência, eu vi como eu corri risco. E eu perdi meu pai na fase da adolescência. E era essa amizade, né, que eu tinha com ele. Eu contava todas as coisas. O primeiro namoradinho eu contei para ele, não contei para minha mãe. Porque eu sempre estava preocupado com a opinião dele, né? Então o pai tem um papel muito importante. E eu falo pro meu esposo, falei, olha, se você quer que a sua filha case bem, seja um bom pai. Seja uma figura paterna forte, né? Eu costumo dizer para Poliana, né, que quando a Manu for namorar, eu não vou perguntar nada pro cara. O cara vai entrar em casa, vai sentar na mesa, eu vou olhar para os olhos da Manu e vou falar assim, filha, vale a pena? Ele é melhor que o pai? E se a Manu falar assim, pai, eu acredito que dá para arriscar. Eu falei, então tá bom, amigão, seja bem-vindo. Entendeu? Porque se ela vai trazer alguém que seja igual ou melhor que o pai, menos que o pai, eu acredito que o nível dela não vai estar, né, para baixo, não. Nível maior, eu espero, né? Tem que ser maior, Jéssica, sempre almejar o maior. Jéssica, vamos caminhar aqui para o final. Já deu aí 50 minutos de bate-papo, histórias. Eu gosto de falar, né?
É muito gostoso falar sobre esse assunto, É o né? A gente assunto vai. bom. Aqui, ó, temos o Guilherme aqui, ó. É gostoso falar sobre esse assunto, né? Falar sobre. E é uma escola para nós. Eu sou um cara assim que gosta de estudar, eu gosto de conhecimento. E ser pai, a gente aprende na prática e vai desenvolvendo, mexendo com o nosso caráter. É fantástico. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, que não são pais, talvez não tenha planos, né? Vale a pena pelo conhecimento, crescimento, é fantástico, né? Muito Busque bem, o mas conhecimento antes, se puder. não sejam imprudentes, né? Eu Você vai buscar a teoria, né? isso. Eu estudei muito antes e ainda continuo estudando, mas aí você vai ter bagagem para a prática. No meu caso, foram 10 anos, deixa eu ver, 10 anos tentando e aprendendo até a gente ter a nossa Manu, né? E vocês também, foram um tempo tranquilo, que vocês aproveitaram bem, né? O namoro, o 6 noivado de anos. vocês, o casal, né? E aí depois veio o momento aí, certo? Que eu creio que foi aí que veio a pequena Liz. Jéssica, indica para nós materiais. Eu mostrei um livro aqui que eu achei fenomenal, tá? Não é tão grosso, mas tem muito assunto aqui, um assunto bem tranquilo, né? Esse livro aqui, ó. Como ajudar seu filho a amar Jesus da CPB. Olha lá, a Jéssica também tem um lá. É fantástico, né? É um beabá aí de como educar, como ensinar esse amor às crianças, né? Esse livro, Dri, eu tava namorando o Juninho, né? Meu esposo. E a gente foi lá no. Ai, é um lugar lá da igreja nossa, adventista. Lá em São Paulo, a gente foi num evento da associação e a casa publicadora estava lá e estava no lançamento desse livro. Eu olhei para aquele lançamento e falei: quando eu for mãe, se um dia Deus me der esse privilégio, eu quero comprar esse livro. E graças a Deus eu consegui comprar. Mas eu acho que de 10 anos atrás, isso, mais de 10 anos. E esse livro, ela tá junto com orientação da criança. Então ela pega a orientação da criança, que é uma das indicações que eu vou dar. Esse é um dos livrinhos que para em pé, né? É tão bom que ele para em pé sozinho, esse Isso. livro. É grosso. Só que ele é muito, Adriano, ele é muito teórico. Quando eu li a primeira vez, antes de ser mãe, eu falei, misericórdia, por isso que eu não quero ser mãe, né, agora. Não vou ser mãe, eu fugia disso. E porque é muita coisa. Mas é porque Ellen White coloca sempre o ideal, né? A excelência. Ela sempre vai colocar a excelência, porque ela sabe que a gente não vai alcançar, mas aquilo que a gente conseguir alcançar, focando na excelência, já é um bom resultado. Então, essa autora do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, ela vai dar dicas práticas do que a Ellen White fala no seu livro. Então, é muito legal sobre como fazer o culto familiar, o que ensinar em cada idade. Então, é um manual da prática, como você vai aplicar. O outro livro que tem me ajudado muito, e ele vai ajudar mais os pais na fase da adolescência, que é o Recriar, do Tom Lucy. Ele já está bem idoso, já está mais idoso, né? Na época que ele fez esse livro, os filhos dele eram adolescentes, agora já são adultos. Mas ele fala sobre edificando em sua casa uma cultura mais forte do que a cultura que está enganando seus filhos. Então ele fala sobre a cultura popular, né? Ele usa Britney Spears, né, que é mais antiga, que a nova geração eu já tô até perdida, eu nem sei mais quem que é os ídolos de referência. Tem aquele MC, né, que morreu recentemente, que o pessoal almejava muito, né? E ele fala também sobre a questão da MTV. Ele é americano, né? Então ele vai falar muito da cultura americana. Mas dá para aplicar para a nossa cultura. E o legal desse livro é que ele fala toda a questão dos pais e depois ele vai falar sobre o papel da igreja, né? O que a igreja deve fazer. Então eu gosto muito dele, ele é cristão. E ele dá dicas também, né? Sobre como fazer. Ele fala que como pais você pode
fazer um acordo de família. Quais são os comportamentos da nossa família? E ali você construir junto com a sua esposa primeiro e depois apresentar para os filhos numa ocasião especial, fazer um jantar. Então é bem legal que ele dá dicas práticas, momentos a sós como filhas, né? Ele, por ser não vou saber falar. Pregador, né? Sempre tá palestrando. Desde que suas filhas têm 1 ano de idade, ele levava elas para as conferências. E ali, num intervalo ou outro, ele saía com elas, porque ele sempre trazia elas perto dele, né? Então, esse é muito bacana, esse livro, do Ron Lucy. O outro livro, que é o que eu falei, que é o Essencialismo, né? Isso é bom. Esse aqui é fantástico. Uhum. Eu tô na metade dele. Esse nos ajuda a escolher entre o bom e o melhor, né? Isso. A focar, né? É fenomenal, fenomenal. E Jéssica... Porque assim, você vai querer... Pode falar. Eu quero que você me diga para mim agora como as pessoas se acham no Instagram, Facebook da vida aí, onde pode te achar para fazer perguntas, entrar em contato com você, como que faz? Então, eu tenho a minha página no Instagram, né, que eu alimento ali, acho que 3 vezes na semana, às vezes todos os dias, vai depender da rotina da Liz, né? Não é o meu foco, o meu foco é a rotina da Liz. Então, quando eu consigo dar uma escapadinha, eu posto alguma coisa. Então, tá como Jess, J-E-2-S, _ Educa. E no Facebook, tá Jéssica Pacanhela. Ok. Então, eu tenho alimentado mais o Instagram. Futuramente, aí, quem sabe, uma página no YouTube, né? Sim, precisa, viu? A gente precisa encher a internet de coisas boas, né? Porque o que tem de porcaria, tem demais, né? Sim. Jéssica, quero agradecer, muito obrigado, né? Foi muito bom esse bate-papo. Primeiro podcast live que eu choro ao vivo aqui, viu? Então você tá na história. Eu achei normal, né, Adriano? Porque você chorou. Aí vai falar da filha, né? Não, olha, como que você vai ser influência dela? Meu Deus, eu não chorar. Nem começo a chorar de novo, porque olha, a minha filha vai ser a cara. Não é o cara, é a cara. É meu sonho, né? Então, para isso, eu preciso ser o cara para ela, né? E preciso que ela entenda que Jesus é o cara, né? O todo-poderoso, né? É um desafio. E eu tenho certeza que eu e a Poli nós vamos conseguir. Mas, querida, obrigado por você disponibilizar o seu tempo, né? Sei aí o seu cuidado com a casa, com o Júnior, com a Liz. E quero deixar já um convite para uma próxima aí, para a gente, quem sabe, ir para um outro esquema, porque a gente falou muito de nós e tal, na verdade, né? Mas tem muita coisa para falar e dicas, então já fica um convite para você voltar. Você topa aí ou não? Sim, topo. Eu gosto muito da questão de contar a história para a criança, então a gente pode focar como ensinar a Bíblia para a criança, né? Legal. Bom assunto, né? Porque eu, primeira vez, né, eu já me peguei ensinando teologia para minha filha. Não, filha, porque no hebraico essa palavra, filha, significa isso. E a Manu olhava para mim, tipo, interessante, pai, né? E não precisa fazer isso. Tá bom, obrigado, querido. Deixa eu despedir do pessoal aqui. Gente, então foi isso, mais uma livecast, nós falamos aí sobre educação de filhos, né? Contamos histórias pessoais, a Jéssica que nos ajudou a ter um guia aqui, deu conselhos práticos, mas quem sabe a gente volta em outro momento para falar sobre isso, né? A livecast tem esse propósito, né? De uma forma descontraída, falar de assuntos importantes, relevantes aí do nosso dia a dia. Muito obrigado e não se esqueça, Minuto Profético, aqui a profecia faz sentido. Valeu, gente. Boa noite para vocês aí, viu?